Oi, gente. A minha tolerância para estupidez anda meio baixa e aí eis que vem o deputado Zé Trovão testando totalmente minha paciência, pedindo para Lula suspender a venda de jogos violentos depois do que aconteceu na creche em Blumenau, porque, segundo um boato, o autor do crime jogava videogame. Nossa, que crime, né? O crime de jogar videogame. Não o que ele fez e os indícios que ele deu de racismo e de outros problemas que são muito mais importantes de serem investigados. Não, o grande problema é que ele jogava videogame. O Zé Trovão, aparentemente, assim, meio que de repente, virou um grande especialista, não é? Na relação entre jogos eletrônicos e comportamento de adolescentes. Ah, mas eu me lembrei. Ele não é especialista coisa nenhuma. Ele está falando sobre uma coisa que ele não sabe. Aliás, estudos afastam a relação entre videogame e violência. Diversos estudos feitos desde a década de 90. Sim, tem estudos datando desde lá. Esse estudo na Universidade de Oxford encontrou que jogos violentos não têm qualquer associação com agressão de adolescentes. E mais do que isso, alguns estudos demonstraram que durante o lançamento de jogos violentos, eles servem como uma espécie de catarse, porque aqueles adolescentes que têm tendências violentas descarregam nos jogos as suas tendências e não descarregam no mundo real. Mas nada disso importa para uma figura como o deputado bolsonarista Zé Trovão. Se a gente for dizer para eles, inclusive que tem estudos que mostram que videogames têm até efeitos positivos para a saúde, né, como esse aqui, que cita algumas coisas desse tipo, né, contra ansiedade, depressão, aumento de empatia, tempo de reação menor e mais reflexo, aí ele vai pirar de vez, né? Aí ele vai pirar de vez. Agora, por que os bolsonaristas e os trumpistas ficam querendo colocar a culpa nos jogos? Porque essa reportagem da CNN traz justamente de que Trump e os principais republicanos citam videogames como explicação para essas atitudes, né? Os jogos apenas se tornaram mais realistas, praticantes de jogos violentos apenas se tornaram mais diversificados, e esses jogos agora são jogados no mundo todo, disse Andrei Fiskalski, professor associado da Universidade de Oxford, que estuda mídias digitais. Mas o único lugar em que você vê esse tipo de narrativa ainda tem repercussão de que jogos e violência estão relacionados entre si é nos Estados Unidos. Não, não é só nos Estados Unidos não, figura. Aqui no Brasil, os bolsonaristas, copiando os trumpistas, também usam dos mesmíssimos argumentos. Agora, a questão é, por quê? Por que jogos como esse aqui, ó, ameaçam tanto eles e eles ficam querendo colocar a culpa nos jogos? Porque quando você examina os traços em comum entre esses adolescentes que realizam esses atos, vocês vão perceber algumas coisas que vão meio que se repetindo. Por exemplo, muitos deles participam de fóruns em que comportamento misógino, comportamento em que a frustração sexual de adolescentes que não conseguem ter aquilo que gostariam de ter, vamos colocar assim, né? Vivem frustrados e passam a fazer discurso de ódio em relação às mulheres. Esse é um traço que em muitos dos episódios de violência eles exibem, essa misoginia, essa aversão às mulheres, porque na verdade eles têm um desejo não correspondido. Outro traço é que pessoas que realizam esse tipo de ato normalmente têm algum discurso de ódio. Ora, o caso da creche de Blumenau, o rapaz que realizou o ato hediondo, ele tinha sido separado pela professora que ele atacou justamente porque ele proferiu palavras, né, e fez uma atitude de preconceito racial. Preconceito, discurso de ódio, tudo isso tem a ver. Não é interessante isso? Outra coisa interessante, você não vê esses episódios de violência acontecendo com frequência na Finlândia, no Canadá, na Suécia, na Noruega, na Dinamarca. E sabe o que é que esses países têm de interessante? A juventude lá joga muito videogame violento. Jogos como esse aqui, ó, jogos como esse são muito populares, né? Daqui a pouco ele vai querer culpar Zelda, né? Porque Link também segura uma espada, né? Então
Zelda vai aparecer também aí, né? Um desse aqui, com certeza, né? Tem arma de fogo. Com certeza vai apavorar essas figuras. Esses países altamente desenvolvidos, a juventude joga bastante videogame. No entanto, não tem atos de violência. No entanto, nos Estados Unidos tem. O que é diferente entre Estados Unidos e Canadá? Por que no Canadá, na Finlândia, na Suécia, na Dinamarca, essas atitudes de violência de adolescentes não acontecem nesses países e acontecem nos Estados Unidos? Será porque na Finlândia existe uma excelente educação pública e a educação pública nos Estados Unidos é de baixa qualidade? Educação pública estatal, não é? Existe uma padronização na Finlândia, um acompanhamento psicológico das crianças de excelente qualidade na Finlândia, na França, na Suécia, na Noruega, na Dinamarca. Já nos Estados Unidos não tem. Interessante que nesses países de primeiro mundo que têm índices de violência menores, nós também percebemos muito garantias de direitos sociais, não só direito à educação, mas outros direitos sendo garantidos, o que tiram o estresse das famílias. Por exemplo, no Canadá, uma família não fica estressada por não vou ter dinheiro para pagar o plano de saúde. Já famílias nos Estados Unidos e no Brasil passam por esse estresse. O plano de saúde aumentou. Será que eu vou ter dinheiro para pagar? Será que famílias estressadas, em crise, frustradas por causa de problemas financeiros e a chance de perder as suas condições materiais, será que isso não contribui para ambientes familiares mais problemáticos que levam as pessoas à violência? Será que frustração do ponto de vista sexual não tratada do ponto de vista psicológico não contribui? Será que ambiente em que discursos de ódio contra imigrantes, grupos minoritários, discursos homofóbicos, discursos misóginos, discursos sexistas. E olha só que esses discursos são muito comuns quando você investiga aqueles que perpetram esses atos de violência. Quem faz ato de violência desse tipo normalmente está engajado em redes sociais que tem esse tipo de discurso. Nos países onde esses discursos se disseminam, como nos Estados Unidos e no Brasil, esse tipo de violência é mais comum. Nos países onde esses discursos são menos populares e a população rejeita mais, e é uma população que dissemina mais discursos de solidariedade humana, de respeito ao diferente, de respeito à comunidade LGBTQ, nesses países, curiosamente, vemos menos casos de violência, com menos frequência. E o índice de violência usando arma de fogo é menor. Seria uma coincidência? Ou será que existe uma relação? Bem, jogos eletrônicos, as cientistas em vários lugares do mundo se dedicaram a investigar. E a conclusão que eles chegaram já há bastante tempo é que não tem relação, mas serve para políticos de direita colocarem como bode expiatório, porque eles não querem olhar para os seus próprios discursos e para os seus próprios e para aquilo que eles incentivam e estimulam na sociedade. Preconceito e divisão. Dá para entender por quê. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal A Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador do canal, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.